Oi, gente, tem anos que eu não apareço por aqui, mas me pediram um vídeo sobre o meu book journal. Eu fiz 2 vídeos sobre esse meu caderno, no qual organizo minhas leituras, só que são vídeos em inglês, eu posso até deixar linkado aqui, e muitas pessoas me pediram um vídeo em português. Eu havia feito stories no Instagram sobre esse meu caderno, mas talvez aqui o vídeo tenha uma qualidade melhor e é fixo, então eu vou deixar esse vídeo aqui. Bom, o meu caderno é um Leuchtturm maior, um pouquinho, de capa mole, eu encapei, porque tenho usado desde o ano passado e acho que vai me durar até o ano que vem. Eu uso o método Bullet Journal, mais adaptado aqui segundo as minhas necessidades e adaptado à leitura, porque esse é um caderno de organização só de leituras e de livros. Aqui, segundo o método Bullet Journal, é o índice, aqui as páginas e aqui essas páginas correspondem. E porque esse caderno já tem a página numerada aqui no finalzinho, fica mais fácil usar esse método. Eu marquei as collections, que são as coleções, listas, com washi tapes, para ficar mais fácil de achar, porque são as páginas que uso com mais frequência, são as páginas permanentes. De resto, tem as páginas de projetos anuais e as páginas de organização de leitura mês a mês. Aqui uma página introdutória que eu nem gosto mais, fiz ano passado, assim, e acho muito colorido. Aqui eram os meus projetos no ano passado e vocês vão ver que mudou um pouco esse ano. Projetos anuais. A meta numérica de livros que eu queria ler em 2018. Todas as minhas metas eu marco dentro de um quadradinho. Aqui eu numerei e a minha meta ano passado era ler 50 livros, não sei se está para ver, dentro do quadradinho. E eu ia colorindo à medida que lia os livros. E as cores denotam meses diferentes. Então, janeiro, a cor verde, fevereiro, azul e assim por diante, para que eu tivesse uma ideia de quantos livros eu lia mês a mês. Países, quantos países diferentes eu queria ler, no mínimo 10. Eu tenho uma lista chamada Classics Club, que é um projeto a longo prazo, é uma lista de livros clássicos. A minha tem 150 livros para ler em 5 anos, e no ano passado dessa lista eu queria ler 15, mas li apenas 7. Também tinha meta de ler livros das editoras Persephone Books e Virago, e eu tenho ainda esse projeto, também a longo prazo, um século de livros, Century of Books, que consiste em ler um livro para cada ano do século XIX. Você pode fazer isso com o século que você quiser. A maior parte das pessoas que eu conheço fazem com o século XX, eu preferia aí o século XIX. E dessa lista, desse século, eu queria ano passado ter lido 20, mas li apenas 3. Aqui eu fiz uma lista de autoras que naquela época eu não havia lido e queria ler pela primeira vez em 2018 e marquei, vou colorindo, as que li. Também tinha a meta de livros de poesia e de não ficção. E aqui as séries que eu estava a ler, continuo a ler. Eu simplesmente marco quantos quadradinhos, cada quadradinho corresponde a um livro da série, né? Então, varia o número de livros que cada série possui e vou colorindo à medida que leio os livros da série. E ano passado eu fiz aqui um Future Log que eu não usei e não estou usando em 2019, porque os meus logs mensais, os monthly logs, eles me servem como um future log, porque eu tenho os logs mensais até dezembro e já posso organizar dessa forma. Então, essa página aqui foi inútil. Como eu faço agora os meus projetos em 2019? Mudou um pouquinho, mas talvez nem tanto. A meta numérica de livros, vou colorindo
cores diferentes mês a mês. Os países, eu queria ler apenas 3 países que não tinha lido até agora e deixei livre aqui. E fui anotando o país e o livro correspondente. Eu até tenho um controle no início do caderno. Eu tenho esse mapa que comecei a colorir quando comecei a usar o caderno no ano passado. Vou colorindo os países que eu já li. E no final do ano passado eu não tinha lido praticamente nada da África, nada da América do Sul. Por isso eu quis fazer uma meta de ler pelo menos países diferentes que eu nunca tinha lido nesse caderno. Nunca tinha colorido no meu mapa. Minha meta do Classics Club, tudo isso você acha no meu blog, a minha lista. Viragos e Perséfones, e aí eu acrescentei uma outra editora também independente, Fitzcarraldo Editions, editora britânica, quero ler pelo menos 3, ainda não li. Meu Century of Books, quero ler pelo menos 10 livros. Uma lista de autoras que eu nunca tinha lido até o início de 2019, quero ler esse ano. E aí eu vou marcando as que eu já li. E aqui no vídeo que eu fiz, o último que eu fiz em inglês, dezembro do ano passado, eu deixei esse espaço, eu havia deixado esse espaço em branco para preencher especificamente com autoras do século XIX que eu nunca havia lido até então. E tô indo muito bem, já preenchi 4 dos 5 espaços em branco que eu deixei. Autores que quero conhecer. Também um certo número, 12 livros de poesia, quero ler esse ano, 10 de não ficção e as mesmas séries que eu já estava lendo no ano passado. Essa página aqui já mudou um pouquinho. Eu tenho um novo projeto, eu fiz uma lista também no meu blog de 100 livros clássicos da literatura queer, que eu quero ler a longo prazo, e esse ano eu quero ler dessa lista pelo menos 3, e coloquei aqui dessa lista os que mais me interessavam ler esse ano. Também fiz uma lista dos livros da Perséfone do Fitzcarraldo, que eu já tenho nas minhas estantes, que eu posso usar para os meus projetos. E aqui o desafio de ler livros clássicos. Back to the Classics é um desafio que é organizado por outros bloggers. Eu deixo os links todos aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. Tem tudo lá no meu blog também. Consiste em 12 categorias. Eu coloco os livros que eu vou ler para cada categoria e marco se li, colorindo a caixinha. Também o desafio de literatura vitoriana. Mesma coisa, organizado por outro blog. Vou deixar o link lá embaixo. Tem várias formas de participar desse desafio. Eu escolhi essas categorias e vou marcando quando leio. E fiz aqui uma lista de livros que eu já possuo que poderiam se encaixar no desafio Um Século de Livros, Century of Books. Fiz uma lista de autoras africanas que eu poderia ler. Já li 2 dessa lista, que mais me interessavam, fiz uma pesquisa. Aqui uma lista de lançamentos do final do ano passado e do início desse ano que mais me interessam, e se eu leio eu marco aqui. Um outro desafio, o desafio de literatura europeia, também organizado por outro blog, consiste em ler pelo menos um livro de cada país da Europa, e eu vou marcando os países e os livros respectivos e vou colorindo quando leio. E aqui uma lista de viragos que eu possuo, que eu posso ler para o meu desafio. Nesse quadradinho, eu tinha a minha key, a legenda do Bullet Journal, na qual eu anotava o nome do projeto, o nome do desafio e atribuía a esse desafio, a esse projeto, um símbolo para poder organizar a minha TBR, com o título do livro e o símbolo correspondente, que corresponde ao projeto, a qual projeto esse livro se destina. Mas esse espaço ficou muito pequeno ao longo do ano porque eu fui acrescentando projetos. Então, se vocês virem o meu vídeo de dezembro, aqui ainda tem a legenda, mas eu mudei isso, colei simplesmente uma palavra para ser a palavra do meu ano de 2019 e criei um outro método de legenda de key, que é simplesmente esse envelopezinho aqui. Eu coloco um post-it, escrevo o nome do projeto e o símbolozinho correspondente, de forma que quando eu organizo as minhas TBRs mensais, eu só olho aqui, escrevo o nome do livro
e veja qual projeto ele poderia se encaixar. Eu gosto desse método porque à medida que eu vou andando no meu caderno, eu não preciso voltar nessa página para olhar aqui a legenda. Essa legenda é visível de todo o caderno. E outra, eu posso continuar a usar no ano que vem, ou essa mesma legenda, ou se eu trocar, é só trocar o post-it. E eu falo isso porque no ano passado eu usei uma legenda para cada mês. Isso foi muito desorganizado. Então aqui já unifiquei a legenda e tornei o acesso à legenda mais fácil. Continuando, também acrescentei esse papelzinho aqui com washi tape, porque surgiram novos projetos que eu queria participar, então fiz essa gambiarra, uma espécie de janela, né, nos termos do Bullet Journal. Aqui é o projeto Reading Women Challenge, organizado por duas americanas que têm um podcast, Reading Women, e aqui estão as categorias e eu vou marcando se leio. Eu não coloquei todas as categorias aqui, só as que eu já sabia que eu tinha livros que preencheriam essas categorias e já sabia que mais ou menos leria aqueles livros esse ano. E aqui é uma lista de livros que foram indicados, long listed, para um prêmio que premia os melhores livros publicados por editoras independentes britânicas. Eu gosto muito do organizador desse prêmio, eu achei um cara bem legal, ele é um escritor independente, e eu tenho acompanhado esse prêmio que surgiu há uns 2 anos, acho bem diferentes os livros que eles indicam, e nem sempre livros que estão na mídia aí, mas são livros bem interessantes. Então, vou acompanhar esse prêmio, fiz a lista dos livros long listed. Depois, os shortlisted, que são os finalistas, eu sublinhei com lápis de cor verde. E os vencedores, esse ano o prêmio teve 2 vencedores. Eu marquei com a estrelinha aqui, ó. E aí eu vou marcando com a bolinha se eu li e se eu escrevi a resenha no meu blog. Aqui eu tenho a lista dos livros para ler no meu clube do livro da minha cidade. A gente vai decidindo, eu vou colocando os livros e marco se li, se escrevi a resenha no blog. A lista de livros indicados, long listed, para o Women's Prize, marco se li, se escrevi a resenha. A lista dos livros long listed indicados para o Man Booker International Prize. Aqui não está a lista completa. Eu peguei apenas os long listed que eu já tinha, que eu tinha mais interesse de ler agora, e marco se já li. Aqui um outro projeto, um outro desafio de ler ficção histórica. Ele é organizado por uma booktuber britânica e uma booktuber que vive no Reino Unido, mas é alemã. E também há várias formas de participar desse desafio, vou deixar os links todos lá embaixo, vocês encontram tudo no meu blog. Eu escolhi essas categorias e vou marcando se leio e marco os livros correspondentes. Tinha o projeto de ler livros de literatura japonesa, organizado por uma blogger americana, que acabou agora em março, e eu marquei os livros que eu tinha planejado ler e os que eu realmente li, eu vou colorindo. Um outro projeto de ler autoras australianas, que é organizado por bloggers australianas, que eu marquei as autoras que eu tenho na minha estante, que eu tenho interesse de ler, mas ainda não li. E é isso nessa página. Agora, os meus logs mensais. E vocês vão ver que isso mudou desde o ano passado. Isso aqui era em 2018, como que eu fazia. Eu tinha um calendáriozinho, uma legenda que mudava mês a mês. Eu fazia uma lista de livros que eu queria ler naquele mês, indicava quais projetos aqueles livros correspondiam e marcava com uma bolinha se eu li os livros, se eu resenhei, marcava outra bolinha e dava uma pontuação de estrelas, né? Isso mudou completamente. Agora eu organizo minha TBR semana a semana, de 7 em 7 dias. Então, eu coloco o título do livro, os símbolozinhos da minha legenda para saber a qual projeto esse livro corresponde e marco aqui com uma bolinha se eu li e com uma segunda bolinha se eu escrevi a resenha. Então, isso semana a semana. Também a cada semana eu tenho um espaço extra para marcar quais posts eu planejo publicar no meu blog. E eu marco quais eu escrevi do que eu havia planejado. E aí eu coloro
com lápis de cor em cima do título que eu mais gostei de ler no mês, meu livro favorito do mês. Mesma coisa em fevereiro, faço a TBR e vou marcando se leio, se escrevi a resenha, se postei o que eu havia planejado no blog e vou colorir os meus livros favoritos. Março, a mesma coisa, tive 3 livros favoritos, foi um mês muito bom. E assim por diante. Passar rapidamente os meses agora. Vocês veem que eu tenho livros planejados para o ano inteiro. Então, esse monthly log já é para mim um future log. Essas páginas são novas desde o meu último vídeo de dezembro do ano passado. Aqui eu fiz uma lista de livros que eu li, mas que não resenhei no blog, quero resenhar. Então, deixo aí para lembrar, quando eu tenho um tempo, eu vou consultar essa lista, escrevo a resenha e marco, vou colorindo quando eu resenho. E aqui, eu fiz um gráfico para representar a minha TBR, os livros físicos não lidos que eu possuo em casa. E comecei o ano com essa quantia absurda de 781 livros físicos não lidos. E aí fiz esse gráfico para representar nesse eixo os meses, janeiro, fevereiro, os meses desse ano, e nesse eixo a quantidade de livros. Comecei o ano aqui com 781 e vou marcando mês a mês, janeiro, fevereiro, vou marcar março, quantos desses livros, se eu comprei livros a mais ou se eu não comprei, me desfiz ou li. Então essa lista vai oscilando para cima e para baixo. A minha meta é que eu tenha, aqui tá a meta, essa linha aqui, 700, pelo menos 700 ou menos, livros não lidos na minha estante. Então, a minha meta é que essa linha caia pelo menos até aqui, durante esse ano. Vamos ver se isso vai acontecer. Aparentemente, nesse início de ano, ainda não aconteceu. E desse lado, eu tenho uma lista de coisas para fazer no meu blog, ideias de posts, ideias de outras coisas, coisas do podcast. Enfim, aí fiz uma lista que vou marcando quando eu faço. E a última página, que é uma página que eu quero ter uma representação visual da minha leitura esse ano. Então, eu coloco as capas dos meus livros favoritos mês a mês. Tive muitos livros favoritos até agora, tá um ano muito bom de leitura, então a página já tá quase coberta. Vou colar por aqui também. E nesse cantinho eu fiz uma adaptação do que no Bullet Journal se conhece como o meu ano em pixels. Aqui no Bullet Journal quer dizer você colore um quadradinho por dia de acordo com seu humor. Aqui no meu caderno de leituras, obviamente não é isso. Eu vou colorir um quadradinho de acordo com cada livro que eu leio. E aí a cor corresponde à minha legenda aqui, de acordo com o que eu achei do livro. Então, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 ou 5. E aí, no final do ano, eu vou ter uma representação em cores de como foi o meu ano. Por enquanto, tá muito bom esse ano, né? Muitos livros 4 e 5 estrelas aqui. Eu também tenho essa página na qual eu controlo o meu projeto Século de Livros. Então, eu simplesmente escrevi cada ano do século XIX e os títulos que eu possuo que foram publicados nesses anos, em cada um desses anos. E aí eu marco se eu li o livro e se eu resenhei no meu blog. Então é mais ou menos assim que eu controlo o meu projeto. E eu tenho listas também de livros que eu possuo que podem se encaixar em outros projetos, então vou controlando também a minha TBR aqui. Por exemplo, essa lista de livros escritos por mulheres, livros em tradução. Então, eu coloco o título do livro, o projeto que poderia se encaixar e marco se li e se resenhei. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do caderno e me digam aí se vocês seguem esse método, como vocês organizam as leituras. Eu ainda pretendo fazer um vídeo que também me pediram sobre a minha planilha de Excel.
Na planilha, eu organizo os livros que eu já li. E aí eu tenho toda uma série de estatísticas para ver que rumo a minha leitura está tomando. E aqui nesse caderno eu organizo os livros que eu vou ler e os livros que eu possuo. Mais ou menos assim que eu faço com a minha organização. E os livros que eu quero ler, geralmente eu marco no Goodreads, que é mais fácil de achar os dados dos livros para depois buscar na biblioteca ou então buscar numa livraria. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.